Muito bem, amigos da 102.1, também da Grenal nas quatro linhas. Hoje aqui recebemos um grandíssimo jornalista esportivo aqui do Rio Grande do Sul, participa do principal programa, hoje de maior repercussão do estado do Rio Grande do Sul, que é os Donos da Bola, RS. Estamos aqui com o João Batista Filho, o JB Filho Repórter. JB, seja bem-vindo e boa tarde para você. Boa tarde, obrigado, Gabriel. Um abraço para todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque a galera pode nos escutar e nos assistir em qualquer momento, mas prazer falar contigo. Vamos embora. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho da dupla Grenal, né, JB? Inter e Grêmio aí, que o Inter empatou no meio de semana pela Libertadores. Eu estive no estádio Beira-Rio, né? Que ligou no final aí, castigou. E o Grêmio numa semana aí de preparação para enfrentar o Bragantino, alguns jogadores se tornando. Qual que é a tua avaliação, JB, do Inter e o Grêmio até esse momento aí da temporada? Lembrando que um foi campeão gaúcho, o outro nem na final conseguiu chegar. Sabe que o meu problema não é necessariamente ser campeão gaúcho ou chegar na final ou qualquer coisa do tipo. Eu lembro que a manchete que eu dizia quando o Grêmio tinha sido campeão era muito mais do que um título, do que uma taça de gauchão, que para mim pouco significa, e respeito quem tem valor, mas não é esse o contexto. O Grêmio formou um time. Porque estava numa Série B, estava voltando de uma Série B e precisava organizar um time de futebol. E fez esse time de futebol. O Internacional, a gente achava que tinha um time que tinha terminado a temporada com o time, era só fazer uma outra correção e automaticamente estaria disputando títulos para essa temporada. E o que mais, tu me perguntaste sobre o jogo contra o Nacional, o que mais deixa intrigado a gente está em maio, né? Começo de maio. E o Inter não tem uma forma de jogar definida, o Inter não tem 11 titulares. Mas ninguém mais tem 11 titulares definidos, fixos, sempre muda. Tá, mas a gente não sabe qual é a base de time do Internacional. Qual é o primeiro volante? É o Campanharo, que faz 2 partidas que virou titular? Ou qual é o lateral direito? É o Igor Gomes ou o Bustos? Quem que o Internacional vai colocar no ataque? É o alemão Luiz Adriano? Olha, o Luca tá despontando aí numa dessas. O ponta é o Wanderson, Pedro Henrique. Vai jogar com o Pedro Henrique ou com o Maurício? Tem várias dúvidas no time do Inter. Não tem um esquema bem definido, uma forma de jogar bem definida e um time com minimamente uma base formada. E é isso que mais me preocupa do Internacional. É essa situação que mais me deixa intrigado, porque assim, eu não lembro de um time que não tem uma base bem organizada de jogo e que, né, chega em maio e que não tem esse jeito de jogar e que lá no final do ano é campeão. E, né, o Inter não é mais um time que está por boas campanhas. Ser segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, chegar num G4, ter uma vaga próxima à Libertadores da América é legal. Mas tá todo mundo querendo um título. E se esperava que o trabalho do presidente Alessandro Barcelos, quando há aquela ruptura lá atrás que ele disse que precisava fazer em fevereiro de 2020, porque não estava conquistando títulos, o presidente teve o tempo para ele, todo 20, todo 21, todo 22 e agora metade de 23, para tentar mudar as coisas. Não conseguiu. Na verdade, todo 21, né? São 3 anos de mandato. Então, seriam 3 temporadas para tentar melhorar as coisas e ainda não conseguiu. No lado do Grêmio, olha, dando uma resumida, o Grêmio fez um time. Acabou tendo muitas lesões. E aí a gente tem que tentar entender o porquê dessas muitas lesões. Tem lesões que de fato não são culpa do clube, tem outras que são. Tem muita lesão muscular, tem a lesão do Jeromel, que é uma lesão de ligamento, não tem o que fazer. Tem o Vidiaçante, que é na face, também é pancada, não tem o que fazer. Mas é fato que são muitas lesões que meio que deram uma boa desestabilizada no time do Renato. E é por isso que o Grêmio não está conseguindo ter a mesma performance que teve de fazer um time. E, aliás, fez um time no gauchão. E é óbvio que o gauchão, por ter uma dificuldade menor, é um momento de se preparar para as coisas maiores. Já era sabido que o Grêmio iria oscilar num começo de brasileiro ou até numa fase mais interessante de Copa do Brasil. O que a gente não previa eram tantas lesões. Isso acabou prejudicando. Acredito que esse time vai conseguir subir, que ele vai conseguir evoluir. Mas mesmo assim, eu não consigo não achar e olhar diferente o time do Grêmio. Perceba, eu acabei de falar aqui que o trabalho do Internacional demorou 3 anos para ser feito. O trabalho do Grêmio está no começo. O Grêmio não é que o Grêmio... O Inter pegou um time que estava saindo de uma quase conquista de Brasileirão e decidiu mudar. E é direito do presidente fazer isso. Mas é bem diferente, mas bem diferente mesmo, uma situação do outro lado que, assim, cara, tu tem aí time de Série B tendo que remontar tudo e nessa remontagem as coisas acabaram custando mais do que se imaginou. Você questionou muito a questão tática do Inter, que não achou um time. Seria culpa do treinador ou culpa da direção que não contratou jogadores suficientes, né? O Campanharo que chegou agora, até eu vi vocês questionando hoje no programa se é 5 ou se é 8. Sinceramente, não é um volante, digamos assim, igual o Gabriel, por exemplo, que é um mordedor. Próximo disso, no elenco, tem o Baralhas, na minha opinião, mas é um jogador que também não entregou muito até agora. E no lado do Grêmio, você acha que quando voltaram os reforços,
resolve esse problema, ou você acha também que a questão é muito maior? Lembrando, né, JB, o Grêmio não joga bem desde o gauchão. As finais já foram preocupantes. Com certeza. Bom, vamos lá, dividindo aqui. O Inter quer o Cuejar, que seria um cara muito diferente. Vamos lá. O que me preocupa no Inter é que contratou muito volante. Tem o Rômulo, que veio de Minas Gerais, que nem estreou. Tem o próprio Campanharo. Tem o Baralhas, que veio do Atlético Goianiense, pagando aí, né? O presidente lá fala em 5 milhões, o Inter diz que é um pouquinho menos, talvez 4 milhões de reais, mas pagando um bom valor. Então, tu tá cheio de volantes. Tem o Johnny, que bem ou mal tá aí, o Arangues, que é um pouquinho mais à frente, mas que também tá por estrear, e ainda quer o Cuejar. O que me preocupa é a quantidade, é o número de jogadores, que é muita gente, tu tá onerando uma folha Lembrando que tu que eles poderia falaram, utilizar para contratar outros jogadores. lembrando que eles falaram que não iam contratar por contratar, lembra? Eles falaram, não vamos o contratar Mano disse, por contratar. mas o Mano também já corrigiu a informação, dizendo, olha, a gente tentou fazer contratações apenas aqueles caras que fizessem muita diferença, que fossem melhorar bastante o time do Internacional, e não conseguiram, porque os valores ficaram impraticáveis. Então, é estranho, né? Porque tu onera a folha e ainda não resolve a tua vida. Mas, enfim, foi a escolha que o Internacional fez. Agora, o Cuejar, se vier, esse muda o time de patamar. É um cara que é um primeiro volante bem diferente, de muito mais qualidade do que qualquer outro que estava jogando aqui. Isso não tenho nem dúvida, não há nem o que discutir. No Grêmio, a pergunta que tu fizeste foi sobre o Grêmio já não tá mais jogando tão bem, desde da reta final do Campeonato do Gaúcho, né? Então, eu acho que passa muito por essas lesões, acho que passa muito pelo degrau ser um pouco mais acima, mas aí eu entendo que cada um tem o seu critério de análise, cada um pode fazer a sua avaliação mais criteriosa, mas vamos lá, eu sempre falo e converso com meus colegas de bancada, dou umas brincadas com o César Cidade Dias, que hoje já voltou a falar em título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio não é um time para ter uma expectativa de título brasileiro. Para mim, esse é um time do Grêmio que, quando estreou no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, eu até falava para outros colegas, dizendo, gente, o Grêmio é isso aí, tá? O Grêmio é exatamente isso. Vai trocar pontos com o Cruzeiro, vai trocar pontos com o Santos, de repente vence um fora de casa, empata um em casa e tal. Para mim, é uma campanha de um time que vai brigar pelo G4, porque ainda faltam peças. E aí a gente entra naquela situação de tendência, tá? Ninguém tá proibido de pegar o Grêmio, emendar uma sequência de vitórias e conseguir a ponta do Brasileirão. Mas eu não acho que é a tendência. Mas a tendência seria o seguinte: conquista uma vaga Libertadores do próximo ano, coloca mais grana no cofre, vai lá e contrata um grande ponta, daqui um pouco até lá já tem um reserva minimamente decente para o Soares, não é um outro Soares, mas um reserva para o Soares, né? Tu melhora, sei lá, a lateral esquerda, acho que não acertaram com o Reinaldo, pelo menos até então. Tu pode buscar um lateral esquerdo, e assim tu vai compondo o teu grupo, de repente tu tem um outro meia, que seja um cara bom de banco, que tal, para compor, e aí vai para 2024 para tentar ganhar alguma coisa. Então eu, de alguma maneira, não fiquei tão impactado com essa situação aí. Você acha que a ambição do Grêmio nesse ano, uma ambição mínima, é chegar numa semi da Copa do Brasil, talvez, e uma vaga na Libertadores? Lembrando que hoje muita gente vai para Libertadores, né? Mas ali, entre os 6 primeiros colocados, é isso que você acha que o Grêmio pode chegar? Eu colocaria essa situação. O Grêmio numa briga por Libertadores eu já acharia bastante interessante. Bastante interessante. Uhum. Lembrando que o Grêmio, o JB, ele volta da Série B, ele coloca, digamos, projeções pequenas até, se não me engano, é as quartas de final da Copa do Brasil, né, que ele coloca com uma projeção. É projeção financeira, né, porque daí tu não pode também abusar. Só que ele contrata grandes jogadores, se for ver, em comparação com o que se esperava. Ninguém esperava que o Grêmio ia contratar Soares, o Carvalho é um jogador que veio por um custo também alto, então a projeção fica um pouco distante do que é o time do Grêmio, né? Fica um pouco, projetamos quartas de final, mas contratamos um time que pode ir além, até, um time titular, né? Time titular. Não, é que essa é uma projeção, essa eu não dou muita bola porque é uma projeção financeira só, para equilibrar contas. Tem que chegar para pagar as contas, tem que chegar pelo menos até as quartas de final, tem que ser sexto colocado no Brasileirão, para isso pensando em premiação. Isso é muito mais financeiro. Mas é óbvio que, se for perguntar para os caras lá, eles vão dizer, nós vamos tentar o título, nós vamos tentar passar pelo Cruzeiro, se passar pelo Cruzeiro tá nas quartas de final, passando nas quartas de final já tá na semi, quando tá na semi, cara, tá na boca do túnel para ganhar, e aí tudo pode acontecer. É óbvio que eles vão tentar ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um brasileiro, mas eu diria que a realidade não é essa, não é um trabalho com essa, sabe, que tem um começo e meio e fim. Bem pelo contrário, o trabalho está muito no começo. E a gente só está cogitando essa situação porque realmente foi surpreendente o trabalho que fizeram
na remontagem desse elenco, com a ajuda do Celso Rigo, com o investidor e tudo mais, mas tem o mérito, os caras estão ali e o Renato está conseguindo tirar muita coisa deles. JB, Alisson e Marcelo Groi têm algo em comum. Além de ser bons goleiros, eles têm um lado que eles deixaram vago no gol. Desde que o Groi saiu, passou por ali Paulo Vitor, Vanderlei, Breno, Gabriel Grando e agora o Adriel, que tem essa situação aí. No lado do Inter, passou Danilo Fernandes, teve bons momentos, mas muito tempo no departamento médico. O Lomba, que foi bem uma parte da trajetória, mas a outra, até por questão da torcida que chutou ele fora do Beira-Rio. Depois o Daniel, que foi bem um pouquinho, depois se afundou. Kehler agora, mesma situação, parecida até com a do Daniel. E a torcida pede o John. É uma questão muito complicada, muito delicada essa dos goleiros da dupla Grenal, né? Se tiver Grenal ali na frente, o torcedor gremista não está confiante pleno no Grando, e o Colorado menos ainda no Kehler. Como é que você enxerga a situação entre os goleiros da dupla Grenal? Então, eu quero. É interessante dividir bastante essa situação, porque para mim não tem comparação ao que viveu o Grêmio e o que vive o Inter. O Inter perde o Alisson, e o Alisson é goleiro de 2 Copas do Mundo, goleiro que ganhou a Champions League. É um goleiro que ele tá num degrau muito acima, já foi escolhido melhor goleiro do mundo em alguma oportunidade. O Danilo Fernandes e o Lomba, eles não defendem o mesmo que o Alisson, mas são muito bons goleiros. Principalmente o Lomba, e eu gosto muito do Danilo, é mais técnico, o Lomba é um cara mais de explosão, mas também é muito rápido. O Lomba, ele faz campanhas espetaculares, salva o Inter em vários momentos. Tanto que em certo momento da passagem dele pelo Inter, eu dizia assim, a torcida do Inter tá mal acostumada, porque a todo momento o Lomba fazendo milagre, todo jogo alguém saía na cara dele, todo jogo alguém saía na cara dele. Aí ele fazendo milagre. Quando não fazia o milagre, a torcida dizia, pô, mas meu goleiro falhou. Não, é que tipo, o milagre não é sempre que vai acontecer. Então assim, o Inter teve grandes goleiros, que por não ganhar, cara, não ganhou, aí o Dourado, o Patrick, o Cuesta, são todos perdedores, nenhum jogador presta e tal. O Edenilson, todo mundo vira perdedor, assim como o Lomba. Então, eu não coloco os goleiros do Inter nessa mesma barca aí, tá? Aí, o que acontece? No lado do Grêmio, aí é completamente diferente. O Grêmio não teve nenhum goleiro que tenha dado resposta que se imaginava. Paulo Vitor, não. O Vanderlei era um cara que eu via no Santos e sempre quando me perguntavam, dizia assim, pô, tá ali um bom goleiro. Se o Grêmio quiser, vai lá e contrata, tal. Eu achava ele um bom goleiro. Não performou aqui, não conseguiu dar resultado. Só que o Grêmio teve mais goleiros que não deram resultados. Da atual safra, é óbvio que o Adriel é o melhor, tá? O Adriel, ele com certeza é o melhor. Mas o Breno também é muito bom goleiro. Eu acho que o Grêmio poderia dar mais chance para o Breno. Não tem o porquê ter arquivado tanto ele, sendo que o Breno é bom goleiro. JB, tivemos a premiação, não, na definição dos confrontos da Copa do Brasil, né? O Grêmio encara o Cruzeiro e o Inter encara o América Mineiro. Curiosamente, são dois clubes mineiros, né? Inclusive, o Inter foi eliminado já pelo América Mineiro uns anos anteriores, que era o América do Lisca. E o Grêmio também já encontrou o Cruzeiro aí em algumas fases, os dois maiores campeões. O que tu achou desse sorteio aí? Tu acha que algum deles ficou favorecido? Lembrando, né, que a final do Mineiro, o Cruzeiro não foi, mas o Cruzeiro do Pepa, o técnico atual, é um outro Cruzeiro, né? É diferente do que estava acontecendo no começo do ano. Então, sabe que hoje até a gente repercutiu algumas declarações, porque 2 colegas nossos lá em Minas Gerais dizendo que, olha, primeiro, o Cruzeiro vai engolir o Grêmio, porque taticamente o Pepe é melhor que o Renato. Ou depois um outro colega dizendo, olha, dos adversários que os times mineiros tiveram, o Grêmio é mais fácil, o Grêmio é mais tranquilo. Porque o Cruzeiro pega o Grêmio, o Inter pega o América Mineiro e o Atlético Mineiro pega o Corinthians. E de alguma maneira não é nenhum absurdo pensar isso, mas não são declarações que, né, repercutem bem aqui. O fato é que, para mim, Grêmio e Cruzeiro é um dos duelos mais parelhos que tem. O Cruzeiro não é tão mau time. Ele venceu o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Era para ter feito 3, era para ter feito mais, era para ter sido uma goleada. O Grêmio não jogou nada bem, sentiu a pressão, a torcida dele foi muito bem lá, jogou junto do Independência e tudo mais. Mas eu acho que vai ser um duelo dos mais parelhos. Isso não quer dizer que é do mais alto nível. Quer dizer que entre os dois estão mais ou menos na mesma batida, na mesma pegada. E aí, tipo, não tenho como ter nenhum tipo de previsão sobre quem é que vai passar. No Internacional, na Copa do Brasil, cara, eu sempre brinco que se o Inter pegasse o Palmeiras ou o Flamengo, me preocuparia menos. Porque pegando o América Mineiro, o Inter tem um histórico de se complicar. Ainda mais que o primeiro jogo é lá, o segundo é no Beira-Rio.
E a gente cita o próprio América em 2020, que eliminou o Inter na Copa do Brasil. A gente cita recentemente uma eliminação para o Vitória na Copa do Brasil. A gente cita tantas outras eliminações. Tu pega o Melgar, jogo em casa, era só fazer o resultado, não conseguiu. Então, assim, o Inter, ele tradicionalmente se preocupa. É claro que isso é meio que um folclore do futebol? Tá, pode ser. Mas que eu não posso desprezar que existe um histórico. O Inter, como instituição, como clube, ele acaba, parece que entrando mais ligado em jogos contra grandes e se desliga em jogos contra pequenos. Exatamente. Você não lembrou também do Globo, né? Teve o Globo aí nessa sequência aí que foi talvez o maior vexame da história do Internacional. O Inter se complicou no grupo da Libertadores, na sua opinião, ou ainda pode classificar com mais tranquilidade? Lembrando, né, JB, o Inter empatou no sofrimento com o Medellín, com o Metropolitanos em casa, foi no último lance que o alemão fez o gol, e agora com o Nacional, impressionante, porque era para ter matado o jogo no primeiro tempo, e no segundo, um time que faz um gol nos 45 não conseguir segurar o resultado, desculpa até o termo, mas é um bundabolismo do Inter, porque é impressionante como não conseguiram segurar o resultado jogando no Beira-Rio, né? Lembrando que 2 dessas partidas foram no Beira-Rio já na Libertadores. Como é que você enxerga o Inter, por enquanto, aí na campanha da Libertadores? Não, eu acho que o Inter vai classificar. A tendência é que classifique. O time venezuelano já está fora da disputa. É Inter, Independiente e Nacional para 2 vagas. 3 times para 2 vagas. Eu não creio que a classificação vai ser tão difícil assim, tão improvável. Tá? No mínimo, um segundo lugar o Inter vai conseguir. A questão é para o restante, né? Se não encaixar o time, se não achar uma forma de jogar, se não tiver um time bem mais ajeitado, vai parar nas oitavas. E aí não tem graça, não tem. É só adiar um sofrimento. Tá, vai ganhar um pouco mais de grana? Vai. Mas todo mundo imaginava, no mínimo, uma campanha assim, poxa, brigar por uma semifinal, quem sabe estar numa final. Vencer é muito mais difícil de pontuar, de saber, de prever, né? Um time que vai ser campeão da Libertadores nessa altura do campeonato é muito improvável de saber. Mas, de fato, todo mundo esperava que fosse uma situação bem mais interessante atualmente. Estamos indo quase para a reta final. Só mais um assunto do lado do Grêmio, também do lado do Inter. Do Inter chegando o Arangues e Enervalência, ou talvez também até o Cuéllar. A régua sobe, fica um time muito mais forte, tem condições de brigar por títulos como a Libertadores. E no lado do Grêmio é a questão do Pedro Jeromel, JB. Tu acha que o Jeromel, depois de todos esses meses sem jogar e com a idade avançada, até agora ele deu uma declaração que preferiu fazer uma entrevista coletiva para desmentir alguns boatos que estavam circulando. Como é que tu enxerga o Inter com os reforços, digamos, mais grandes e o Grêmio nessa questão aí do Pedro Jeromel? Então, vamos lá. Com certeza o Inter muda de patamar, né? Fica um time... Poxa, imagina colocar um Enervalência, um cara de 30 e tantos gols na temporada no futebol turco, que é muito bem falado, que fez uma Copa do Mundo maravilhosa. O Enervalência sim mudaria o time do Internacional de patamar, e ele é um cara que agrega. Obviamente, o Arangues, se jogar o que a gente espera, mas está 7, quase 8 meses sem jogar futebol, isso também faz muita diferença. Eu já tinha elogiado o Cuéllar aqui, para mim é um cara diferenciado. Sobre o Pedro Jeromel, uma figura humana maravilhosa, um jogador espetacular, mas que, poxa vida, 5 meses parado, vai para 6 meses praticamente, é uma incógnita, é uma dúvida. É bacana quando o jogador vem a público explicar, até para tirar a pressão do departamento médico gremista, porque a todo momento a galera critica, mas critica sem saber que não tem, às vezes não tem o que fazer, é um corpo humano, né? O cara teve um edema ósseo, tem que esperar recuperar. A tendência é que na metade do próximo mês de junho, ou seja, daqui a pouco mais de 40 dias, o Jeromel possa estar em campo se der tudo certo. Está perto de acontecer. Ele já está recuperado da lesão no joelho, agora ele tem um edema ósseo, porque quando teve a lesão ele bateu osso com osso, e aí esse osso criou um edema, dói, limita ele para fazer movimentos. É óbvio que tem que tratar. Estão fazendo tratamentos conservadores, fisioterapia, academia e tudo mais. E o Jeromel, a tendência é que em 20 dias esteja no gramado, em mais 15 vai poder estar em campo, porque daí faz toda aquela preparação física. É um cara que, se jogar do lado do Kahneman, a 50% que já jogaram são titulares com pés nas costas, além da liderança que ele exerce. Então, realmente ajuda demais o Renato. Para a gente encerrar, JB, qual que é a tua projeção para esse final de semana aí, Inter e São Paulo no Morumbi? Talvez o Inter preserve alguns jogadores, né? E Grêmio e Bragantino. O Grêmio precisa... Aliás, a estreia do Grêmio na Arena nesse Campeonato Brasileiro, lembrando que como o Santos foi no Alfredo Jaconi. Então, no Grêmio eu fiz uma apostinha ali simples de 2-1. Acho que o Grêmio vai fazer um 2-1, mas vai ser difícil, assim. Faz 1-0, leva 1-0, leva 1-1 e aí consegue o 2-1.
E o Inter eu acho que também vence, mas vence mais apertado, 1-0 ali, tipo no ano passado, que foi com o gol do Maurício, que o Internacional conseguiu a vitória. São palpites, não tem como saber se vai dar certo, né? Apostou na KTO? Mais ou menos isso. Muito bem, então esse foi o João Batista Filho, né? Um dos integrantes aí da bancada do principal programa esportivo aqui do Rio Grande do Sul, os Donos da Bola. Tem o Meneghetti, inclusive eu vou tentar trazer também esses caras aí, Meneghetti, Baldasso, César, Ribeiro Neto, né? Meu pai é fãzaço do Ribeiro Neto. Não sei se eu já... Então entrevistamos aqui na 102.1 na Rádio Liberal FM, também no YouTube da Grenal, nas 4 linhas, o João Batista Filho. JB, muito obrigado, cara. Você é um cara que acompanha há muito tempo. Tem você, o Vaguinho e o Lucas Colar. Quando eu ouço uma informação, eu digo, olha, vou confiar, porque esses caras aí têm um gabarito muito bom. Muito obrigado mesmo, JB, um cara que está estudando jornalismo como eu. Fico muito agradecido de ter batido um papo aqui contigo nessa tarde. Que isso, abraço, Gabriel, e vamos juntos. Se forma aí que daqui uns dias está aqui conosco. Um abraço. Se Deus quiser. Valeu, JB, até a próxima. Valeu, meu velho.